Convido a amada igreja que abra suas Bíblias comigo, por favor, na primeira carta de João, no capítulo 3. Continuaremos agora no versículo 11 até o versículo de número 18. Primeira epístola, carta do apóstolo João às igrejas da Ásia, capítulo 3, do versículo 11 até o 18. Assim diz a inerrante, infalível e inspirada palavra de Deus. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros. Não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e a de seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Oremos. Santo Deus, mais uma vez, Senhor Deus, continuando aqui nesta epístola, em que o Senhor, pelo Espírito, inspirou o discípulo amado João a escrever, Senhor Deus, sobre temas que são vitais para a Tua igreja daquela época e até os fins dos tempos. Dá, Senhor Deus, agora a iluminação do Espírito Santo aos meus irmãos aqui presentes e todos aqueles que puderem ouvir essa mensagem em algum momento da história, para que o Senhor, falando aos corações, direcione o Teu povo a viver a Tua vida completa, e a aqueles que ainda não nasceram de novo possam ser tocados por estas verdades e serem alcançados pelo Evangelho do amado Senhor e Salvador Jesus. Meus irmãos, continuando a exposição da epístola de João às igrejas da Ásia, havia um circuito de igrejas na Ásia Menor que era servida por pregadores itinerantes. João era um deles, com a autoridade de apóstolo e também com a autoridade do pastor de Éfeso no final da sua vida. Ele escreve aos irmãos sobre luz e trevas, sobre morte e vida, sobre filhos de Deus e filhos do diabo, sobre ser como Caim e ser como Abel. João, reproduzindo aquilo que o próprio Jesus ensinou, e aqui na primeira carta todo mundo pode ter verificado isso, João expressa o ensino do Sermão do Monte com profundidade para combater as heresias. Então, se há coincidências entre a pregação na carta de João e no Sermão do Monte, é exatamente porque é isso que João está fazendo na carta dele, expondo o que está contido no Sermão do Monte. Então nós vemos aqui, mais uma vez, João propondo um teste. Na última semana nós vimos o teste moral que foi proposto por João segunda vez, falando dos filhos de Deus e dos filhos do maligno. Hoje, ele aprofunda isso agora para um teste que pode ser chamado do teste do amor. No teste do amor, João nos apresenta pontos positivos e pontos negativos para verificar se nós somos de fato de Deus. A primeira coisa que ele fala no versículo 11, lembrando que a mensagem dos protognósticos era a ideia de uma nova revelação,
de uma coisa que tinha sido recebida só por aquele grupo. João, no versículo 11, ele diz: a mensagem que ouviste desde o princípio, ou seja, desde a pregação dos apóstolos, mais propriamente desde a pregação de Jesus, sendo que o conteúdo de amar está também nos profetas. Miqueias, por exemplo, fala disso. Então ele está dizendo: a mensagem que vocês têm ouvido desde o princípio não precisa de novas revelações. É esta mensagem, a mensagem que foi exposta pelo Senhor Jesus, por Pedro, por Tiago, por mim, por Paulo, por todos os apóstolos, por todos os que foram comissionados por nós, é que nós devemos nos amar uns aos outros. E para ele exemplificar o que não é amor, ele usa Caim. Lembrando do teste moral anterior, filhos de Deus e filho do maligno, ele claramente diz no versículo 12 que Caim era do maligno. Caim era daqueles que no teste moral não passou. Lembra do que Deus falou para Caim? Deus falou: o pecado bate à tua porta, cabe a você dominá-lo. Mas Caim não quis ouvir. Caim invejou o seu irmão. Da inveja, Caim criou a raiz de amargura. Da raiz de amargura, ele partiu para o ódio. Do ódio, ele cometeu o assassinato. Lembre-se que Jesus ensina no próprio Sermão do Monte que aquele que odeia no coração já matou ao seu próximo. Então Caim, quando ele deu a sequência da inveja para a amargura, da amargura para o ódio, ele já estava matando seu irmão e ele simplesmente deu vazão àquilo. Se você lembrar, por exemplo, de Absalão, ele odiou Aminon e por isso ele o matou. O ódio é uma característica daqueles que são do maligno. E não se expressa apenas como se expressou fisicamente naquilo que Caim fez, que foi assassinar o seu irmão, mas também em atitudes que promovem no coração a rejeição de um irmão porque eu não aceito o jeito dele, ou o jeito que ele fala, ou o jeito que ele pensa, ou a coragem que ele tem de falar a verdade de Deus. Isso não é característica daquele que ama ao seu próximo. Mas por que então Caim invejou o seu irmão? O texto do versículo 12 continua. Depois do assassinou, ele diz: porque as obras de Caim eram más, enquanto as de Abel eram justas. Por que Caim odiou a Abel? Porque Abel fez aquilo que Deus ordenou fazer. Quando Abel levou o sacrifício a Deus, ele seguiu as ordenanças de Deus à risca. Ele foi ensinado com certeza pelo seu pai Adão e por sua mãe Eva, e pelo próprio Deus foi direcionado e fez o que Deus pediu. Já Caim queria ser aceito conforme a adoração que ele queria dar. E portanto ele não se sujeitou às ordens de Deus. Levou o que Deus não pediu, da maneira que Deus não pediu, achando no coração dele que ele precisava ser aceito. E como ele não foi aceito por Deus, ele odiou o seu irmão, porque ele fez o que deveria ser feito. Porque de fato, irmãos, aqueles que amam são aqueles que em primeiro lugar temem a Deus, e por isso servem aos homens, nunca temem aos homens. Abel não temeu, tanto não temeu que quando Caim traçou para ele um laço de perdição, ele foi junto. Vamos lá ao campo, meu irmão. Ele não conseguiu ver o pecado instalado, o coração maligno de Caim, e porque ele era bom, ele seguiu na sua bondade ao seu irmão, e lá ele foi morto.
Portanto, João conclui no versículo 13 sobre esse ponto. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Caim era um representante do mundo. Caim era um representante dos filhos do homem, que continua lá em Gênesis, falando dos filhos dos homens, que nós veremos em outro momento. Caim era um representante da raça caída que levou Deus a destruir tudo pelo dilúvio. Se você é de Deus, você não precisa se maravilhar se o mundo vos odeia. O mundo tem inveja de nós. O mundo tem amargura contra os cristãos verdadeiros. O mundo odeia que nós não compartilhemos de sua mesa, de seus pecados, do seu caminho. É isso que João está ensinando. Algumas vezes as pessoas perguntam por que os pastores não pregam tanto nas epístolas gerais. Exatamente porque a maioria das epístolas gerais são confronto a heresias e a pecados declarados. Enquanto que, por exemplo, as cartas de Paulo nos oferecem muitos outros assuntos. Aqui não, aqui eles estão preocupados com vida e morte, trevas e luz, andar no caminho estreito ou se entregar ao caminho largo. E aqui o que João está dizendo é: aqueles que andam no caminho largo vos odeiam, não vos maravilheis disso. Então, concluindo a parte das trevas nesse texto, é ensinado no teste de amor que aquele que não ama, ele já está no caminho do maligno. Não quer dizer que apenas que aquele que assassina está no caminho do maligno, mas aquele que odeia, aquele que tem uma raiz de amargura e não trata, aquele que vive em inveja contra aqueles que fazem obras justas. Agora, passando para o versículo 15, para concluir esse primeiro ponto, nós vemos ali, ele falou que o mundo nos odeia. Agora ele está falando dentro da igreja visível. Todo aquele que odeia seu irmão. Irmão aqui é alguém que está na igreja visível, reconhecido como cristão, nascido de Deus. Todo aquele que se diz irmão e odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem vida eterna permanente em si. Então nós vemos que a Escritura, ela não nos dá uma opção. Ou você está do lado da luz, ou você está do lado das trevas. Não há meio termo, não há tons de cinza. Não, eu sou cristão, mas eu não dou ideia para aquele irmãozinho ali, não. Eu sou de um grupo seleto da igreja. Não, meus irmãos. Para João e para Jesus, isso já é ódio. Não cuidar daqueles que são da família da fé já é ódio. Nós temos muita facilidade em ver o grande pecado visível diante de nós, mas aqueles que estão lá no íntimo do coração, muitas vezes nós não tratamos. E o que o apóstolo João está fazendo numa progressão de ensino, como um grande mestre judeu, é falar das mesmas coisas em diversos testes, para que nós saiamos do maior para o menor e tratemos de cada ponto em nosso coração, para que nós sejamos como Jesus é. Terminada então essa parte das trevas, no teste do amor, voltemos para aquilo que realmente importa, que é sermos luz. Observe o versículo 14. Nós sabemos, e aqui sabemos de fato no grego. O grego tem ênfases que a nossa tradução no português muitas vezes não traz. Nós sabemos de fato
que já passamos da morte, aquela morte em nossos delitos e pecados, para a vida eterna daqueles que habitam em Deus, em união com Cristo, porque amamos os irmãos. O teste do amor é se você ama aos seus irmãos, independente se ele é igual a você, independente se ele raciocina como você, independente se ele concorda com certas atitudes ou não, que para você muitas vezes é ofensiva. O teste do amor, que fala que nós saímos da morte eterna para a vida eterna, é o amor ao irmão. Mesmo que ele não seja perfeito, mesmo que ele ainda esteja muito baixo na escala da santificação progressiva, o irmão amado é aquele que já nasceu de novo em Cristo Jesus. Ele conclui mais uma vez, porque João sempre vai fazer o contraste entre luz e trevas, vida e morte, filhos de Deus e filhos do maligno. Aquele que não ama permanece na morte. Não adianta dizer que é cristão, não adianta dizer que tem 30 anos de carteirinha de membro de igreja. Se você não ama o seu irmão, você não nasceu de novo. E quem está falando isso não sou eu, é o texto, é o Espírito Santo falando através da palavra. Mas voltemos então àquilo que é positivo, versículo 16. Como você e eu podemos conhecer o amor verdadeiro? Nisto conhecemos, e mais uma vez, conhecemos de fato, conhecemos de todo o nosso ser, o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Lembra que Cristo disse? Que aquele que ama os seus amigos é aquele que dá a sua vida por eles? Cristo fez isso por nós. E agora Ele demanda daqueles que são seus filhos, são herdeiros com Ele, co-herdeiros com Cristo, que também devem dar suas vidas pelos irmãos. Se eu parasse aqui no versículo 16, alguém poderia pensar, então eu devo morrer para que os meus irmãos recebam graça de Deus. Em primeiro lugar, a nossa morte não justificaria ninguém. A nossa morte não redimiria ninguém, nem a nós mesmos. Em alguns momentos, sim, nós precisaremos dar a nossa vida pelo Evangelho de Cristo, demonstrando o nosso amor por Jesus. Mas na prática da igreja cristã, o que João quer dizer com que devemos dar a nossa vida pelos irmãos? E aí está o versículo 17 e 18, para concluir o teste de amor de maneira positiva. Amor para João, para Jesus, para os apóstolos é uma questão de prática, não de boca. É uma questão de prática, não de um sentimento agradável. Amor, como é dito no versículo 17, é aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e abrir-lhe o coração, nele permanece o amor de Deus. Porque o texto pode ser lido em sua antítese. Ali João está dizendo que aquele que fechar o coração não tem o amor de Deus permanente dele. Mas positivamente falando do que João está falando aqui, a antítese é aquele que possuir recursos deste mundo, seja que tipo de recurso for, e vir a seu irmão padecer alguma necessidade, deve abrir o coração para ele e suprir essa necessidade. É por isso que a comunidade da fé não pode ser um encontro de uma vez por semana. Como eu posso saber o que você precisa se eu não tenho convívio com você? Como você pode saber o que eu preciso se você não convive comigo? É por isso que aqui é dito que o amor é expresso em dar nossa vida pelos irmãos. Tempo, talento, vontade de estar juntos. Esse é um dos recursos deste mundo que nós temos. Todos nós temos 24 horas, 1440 minutos.
Todos nós vemos que um irmão padecendo de companhia, por exemplo. Nós tivemos um exemplo na quarta-feira de um irmão sentado no portão, aguardando que alguém passasse. Eu fui um dos que passou lá, para que ele pudesse conversar um pouco comigo. Conversou com a nossa irmã que passou antes. Ele padecia dessa necessidade de companhia. E você vendo seu irmão padecendo disso, você precisa suprir, mesmo que isso lhe cause um dano. É isso que disse lá João. Por isso nós devemos dar nossa vida pelos irmãos. Um irmão passando necessidade de alimento, e nós tendo condição de suprir a nossa casa, e ainda assim dar a ele, mesmo que isso faça com que nós abramos mão de outras coisas. É isso que João está falando. Nós devemos dar nossa vida pelos irmãos. Então o amor de Deus é expresso por nós através da prática, através da vida. Vai lá com as crianças lá, estão ensaiando. É através da vida, é através da dedicação ao nosso irmão. É por isso que no texto sagrado diz: como você pode dizer que ama a Deus, mas não expressa amor ao teu próximo? E o próximo mais próximo que você tem é o da sua família, a sua esposa, o seu filho, o seu pai, a sua mãe, a sua irmã, o seu irmão. E aí, como nós também somos família, uma família que ultrapassa a família de sangue em relação àqueles que não nasceram de novo, é isso que a Escritura ensina, nós devemos fazer a mesma coisa pelo nosso irmão. Concluindo então esse texto e essa pregação, o teste de amor se conclui no que João diz no versículo 18: filhinhos, não amemos de palavra, não amemos com a nossa boca apenas, não usemos nossa língua para um discurso todo elaborado sobre o amor ao próximo. Dizer que amamos a humanidade é fácil. O discurso de amor pela humanidade é um discurso fácil, mas não é o verdadeiro amor cristão. O verdadeiro amor cristão é o de fato e de verdade. É o amor que serve àquele que está com o pé sujo, que lava os pés daquele que precisa ter os pés lavados. É o amor que leva consolo a quem precisa de consolo. É o amor que leva conforto a quem precisa de conforto. É o amor que leva um saco de arroz, um pacote de fralda para quem precisa de fralda. É o amor que leva um colo para quem precisa chorar. É o amor que se expressa na conversa, que gasta mais tempo porque a pessoa precisa de uma orientação ou simplesmente precisa falar. Às vezes a gente só precisa falar. Não que a gente precise fazer uma catarse, mas porque a gente precisa de olhar e ver um olho de alguém que ali está expressando amor por nós, quando vê as nossas necessidades mais íntimas, que nós não teríamos coragem de falar com ninguém, a não ser que fosse um irmão. É disso que João está falando no teste de amor. Amar de fato e de verdade é dar vida para que se gere vida, é dar nossa vida pelos irmãos. Se nós queremos viver o verdadeiro cristianismo, que nós nos expomos aos testes que João expressa aqui nessa primeira carta, lembrando que o nosso grande exemplo de amor, como ele mesmo disse, é Cristo, que deu a sua vida por nós, e por isso nós devemos amar os nossos irmãos. Que Deus assim nos abençoe e nos oriente em sua graça. Vamos fazer uma oração final, encerrando o culto. E eu passo a palavra ao nosso superintendente da escola dominical. De pé, por favor, meus irmãos. Santo Deus, nós somos envoltos, Senhor, em tantas filosofias, em tantas ideias secularizadas, mundanas, materialistas, que muitas vezes, Senhor Deus, nós esquecemos o cerne do Evangelho. E esquecemos, Senhor, que o Senhor saiu da tua glória, se humilhou, tomou a forma de um servo
E a forma que tu carregas agora pela eternidade, tu és verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Por amor a um povo que era e continuam muitos ainda sendo seus inimigos. E para que pudesse resgatar este povo que aqui agora te adora, tu deu sua vida por nós. Cada gota de sangue, cada suspiro, tu entregou o teu Espírito ao teu Pai, nosso Pai, por amor a nós, pecadores. E agora, Senhor, que nós somos redimidos pelo teu sangue, o Senhor mesmo tem nos orientado a vivermos vidas plenas, conforme a vontade que tu revelaste. Todo o conselho de Deus é para o teu povo e deve ser vivido no caminho estreito, na luz, pois somos filhos de Deus. Ajuda-nos, Senhor. Dá-nos, Senhor Deus, o teu Espírito em cada vez maior medida. Nós já temos o selo da promessa, mas agora nós precisamos nos encher do teu Espírito Santo. Por isso, ó Senhor, aplica o ensino da tua palavra que foi pregada e exposta de maneira tal que seja inteligível aos corações. Ó Senhor, que o teu Espírito grave, conserve, oriente a ação. Pois não adianta nada sermos ouvintes se não formos praticantes. Ó Senhor, estabelece em tua igreja a tua verdade e dá-nos o privilégio, Senhor Deus, de vivermos os teus mandamentos. É o que te pedimos no nome de Jesus. Amém.